Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quarta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Álvaro Pulquinelli Júnior, que é professor da Universidade Federal de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica de São Paulo. A nossa abordagem com ele é o impacto da flexibilização durante a pandemia. Boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Mauro Gomes, que é chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo e diretor da Comissão de Infecções Respiratórias da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Em pauta, as complicações da Covid-19 para o sistema respiratório. E ainda nesta edição, o Brasil ultrapassa 60 mil mortos pelo novo coronavírus, de acordo com o levantamento dos veículos de imprensa. E o estado de São Paulo chega à marca trágica de 15 mil mortos pela doença. Mesmo assim, segundo o governo, taxa de letalidade em São Paulo ainda é menos preocupante em comparação com o interior. E você vai ver também, começou a valer hoje a aplicação de multa entre R$500 e R$5.000 para quem for pego sem máscara em São Paulo. É logo mais, após um rápido intervalo. Estamos de volta e vamos direto ao vivo para o nosso Telão da Saúde, ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Bom, até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 59.594 óbitos e 1.402.041 casos. Novos dados serão divulgados em instantes, mas o consórcio de veículos de imprensa, que realiza um levantamento a partir dos números das secretarias estaduais de saúde, aponta que o país tem 1.426.913 casos confirmados da Covid-19 e a infeliz marca é de 60.194 mortes. Hoje, no estado de São Paulo, já são 15.030 mortes e 289.935 infectados. Em 24 horas, 8.555 novos registros da doença e 267 mortes. E voltamos a pontuar os números que acabamos de mostrar no nosso telão e que não cansamos de dizer, para além das estatísticas, eles representam vidas. O Brasil ultrapassou hoje a trágica marca de 60 mil mortes pelo novo coronavírus, de acordo com o levantamento dos veículos de imprensa. Já no estado de São Paulo, foram mais de 15 mil mortes pela doença. E apesar dos registros astronômicos, o governo de São Paulo acredita que a pandemia chegou num platô no estado. Na coletiva de hoje, também foi abordada a questão dos centros onde serão aplicados os testes da Coronavac, a vacina desenvolvida por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan. Vamos aos detalhes com o repórter Marcelo Bassérgio. Apesar de os números de casos, óbitos e internações continuarem crescendo no interior, membros do Centro de Contingência apresentaram dados que indicam a estabilização da Covid-19 no território paulista. A situação mais favorável é observada na capital e na Baixada Santista, onde, segundo o novo coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo, Paulo Menezes, a pandemia não só atingiu o platô, como também já começa a registrar uma queda na curva. Algumas regiões de São Paulo, principalmente a região metropolitana, onde já há um indicativo bem mais claro de que não só atingimos o platô, como estamos começando, felizmente, a ter uma redução progressiva no número de casos e óbitos. Essa situação provavelmente também está sendo observada na região da Baixada, com a perspectiva de progressivamente poder mudar de fase em termos de regras de quarentena. Embora o contexto geral do combate ao coronavírus apresente um panorama mais favorável em São Paulo, no interior o crescimento da doença ainda preocupa. Mas a expectativa do governo é a de que, com a regressão de diversas regiões para a fase vermelha do plano gradual de retomada da economia, os óbitos, casos e internações declinem. O governo também anunciou hoje os 12 centros que serão responsáveis pelo estudo clínico da vacina que será desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan. 9.000 voluntários serão testados em 6 estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná. Essa, nesse momento, na minha expectativa, é uma das vacinas mais promissoras do mundo. E nós vamos sair já
com um acordo, né, havendo o registro de disponibilização para o Brasil, inicialmente, de 60 milhões de doses. É esperada para a próxima semana uma definição em relação aos critérios para a seleção dos voluntários. E ainda para o final deste ano, o anúncio do Instituto Butantan sobre a segurança e eficácia da vacina. É muito provável que antes do fim do ano a gente tenha esses resultados, né? Então essa é uma expectativa, não é otimista, é uma expectativa muito realista, né? Principalmente porque nós estamos numa fase muito propícia à realização desse estudo. Embora não haja ainda uma vacina ou medicamento completamente eficazes, os especialistas do Comitê de Saúde do Governo classificaram que o Estado tem apresentado relativo sucesso no combate à pandemia, uma vez que 20% do total de pacientes recuperados de todo o país são de São Paulo. Eu acho que o sucesso é a combinação de 3 elementos: a vigilância, com a identificação de casos, isolamento, com as medidas de distanciamento, com o uso de máscaras, a ampliação da assistência, como já foi mencionado aqui, principalmente na ampliação de leitos e leitos de UTI para todos os que necessitam, e a comunicação, porque é com a comunicação que a gente consegue o apoio da sociedade, da população. Para evitar que mais pessoas sejam expostas ao vírus, o governo anunciou que estendeu até o dia 15 de agosto a isenção da conta de água para 2 milhões de pessoas de baixa renda. Antes, Dória já havia suspendido o pagamento do fornecimento de gás e energia elétrica à parte da população mais vulnerável do estado. Por orientação do governo do estado de São Paulo e dentro dos critérios legais, a Sabesp prorroga até 15 de agosto a isenção da conta de água para famílias de baixa renda. A Sabesp prorrogou a isenção do pagamento das contas de mais de 2 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo, que tem o benefício da chamada tarifa social da Sabesp. O uso de máscara, que já era obrigatório em todo o estado, agora será passível de multa, R$ 500 para quem for flagrado em espaços públicos sem a proteção e R$ 5.000 para estabelecimentos comerciais. Vamos ver com o repórter Luciano Penteado. A blitz da vigilância sanitária foi aqui pelas ruas do centro da cidade. O objetivo foi conscientizar as pessoas sobre a importância do uso das máscaras. As equipes entregaram a proteção em semáforos importantes aqui da região para motoristas e também para pedestres. Hoje foi só dia mesmo de alerta, mas a partir de amanhã serão aplicadas as multas. R$ 500 para pessoas e R$ 5.000 para estabelecimentos comerciais. A fiscalização será feita pela própria vigilância sanitária. São 450 agentes em todo o estado e este trabalho contará com o apoio também das vigilâncias sanitárias nos municípios. Outros 5.000 agentes. Se houver resistência em algumas situações, a Polícia Militar poderá ser acionada. Vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que tem informações sobre a situação do hospital de campanha do Anhembi e de outros do tipo ainda em funcionamento na cidade. Com o fechamento do Pacaembu, Garrafa, há previsão que mais hospitais encerrem as atividades? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Não há essa previsão não, Michele. Na verdade, existiam 4 hospitais de campanha na cidade de São Paulo, 2 hospitais da Prefeitura, o do Pacaembu e este aqui do Anhembi, e 2 que são gerenciados, pelo governo do estado, o do Heliópolis e do Ibirapuera. Como aqui o do Anhembi tem 1.800 leitos, mas nem todos ativados, havia uma margem de segurança, existia uma margem de segurança, melhor dizendo, para o fechamento do Pacaembu, que tinha um total de 200 leitos. E por isso a prefeitura, até pela baixa de pacientes por lá, optou então com o fechamento do hospital de campanha do Pacaembu, e do Anhembi continua trabalhando normalmente com os leitos à disposição. Repito, são 1.800 leitos que não estão todos ativados. O pico aqui no Anhembi não passou dos 700, quando esteve com a maior ocupação. E outro detalhe importante, há uma expectativa do aumento de números de pacientes aqui no Anhembi
com o fechamento do Pacaembu. Por exemplo, ontem nós tínhamos aqui no AMB 188 pacientes. Hoje houve um pequeno aumento, né? Já temos 203 no total, mas esse aumento é esperado. Uma demanda que poderia ir para o Pacaembu está vindo para cá, mas tudo dentro do controle e por isso não há perspectiva nenhuma de fechamento de hospitais de campanha na cidade de São Paulo, que agora são 3. Vamos à atualização desses números então. Aqui no AMB, ocupados, como destaquei, são 203 leitos, 203 pacientes, na enfermaria são 194, em semi-UTIs, leitos de estabilização, são 9 pacientes, pacientes que foram transferidos com casos agravados, porque aqui é baixa e média complexidade, foram 6, altas, boas notícias, 39 e tivemos, lamentavelmente, um óbito nas últimas 24 horas. O AMB que tem um total de 30 óbitos. No Ibirapuera, 268 leitos, 132 pacientes estão internados por lá, aproximadamente 50% da capacidade. Tivemos, no total, 1.098 altas lá no Ibirapuera, com 7 óbitos no total. Aqui no hospital de Heliópolis, no Heliópolis, são 200 leitos. Esse hospital que estivemos ontem, ele atende também casos graves, né? E por isso o maior índice de mortes por lá. Neste momento, dos 200 leitos, ocupação abaixo dos 50. São 98 pacientes internados. 22 desses 98 estão na UTI, 400 altas acumuladas e no total até aqui, 44 óbitos. Michele e Celso. Obrigada, Rafa. Bom, a Justiça de São Paulo tornou réu o homem acusado de usar a internet para ameaçar de morte o governador João Dória do PSDB. O mesmo homem também teria tentado extorquir 5 milhões de reais à primeira-dama Bia Dória durante a pandemia do novo coronavírus. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Sabrina. Boa noite. Oi, Celso, Michele, boa noite a todos. Olha, a Justiça mandou prender o homem que ameaçou o governador aqui de São Paulo, João Dória, do PSDB, e a mulher dele, Bia Dória. Ele já está preso, agora tem prisão preventiva decretada aqui em São Paulo também. O nome dele é Hércules Cordeiro Torres, de 22 anos. Ele é morador da cidade de Santa Cruz de Capiberibe, em Pernambuco. E ele está preso lá por um crime muito semelhante. Ele também ameaçou e tentou extorquir o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB. Ele, então, está preso por esse crime e agora também responde por extorsão mediante tentativa de ameaça de morte aqui em São Paulo. Agora, segundo essa investigação, o que ele fez aqui em São Paulo foi mandar mensagens para a primeira-dama, Bia Dória, pedindo dinheiro, 5 milhões de reais, que se ela não desse, ele seria assassinado por uma facção criminosa. No processo, nos dois processos inclusive, o advogado dele disse que ele confessou, mas que na verdade ele só tentava dar um susto nas vítimas. Mas agora vai responder na justiça e continuar preso. O advogado do governador João Dória disse que quem fizer esse tipo de ameaça vai responder na justiça. O governador recebeu não só essa, mas várias outras ameaças e a polícia continua investigando para tentar identificar os autores desse tipo de crime. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E a Organização Mundial de Saúde alertou hoje que o mundo registrou na última semana uma média de 160 mil mortes por dia pelo novo coronavírus. Até agora, mais de 500 mil de pessoas morreram e cerca de 10 milhões foram infectadas. A entidade também demonstrou preocupação com o avanço da doença no Oriente Médio, onde os números aumentam desde maio e a transmissão comunitária. Segundo a OMS, a situação é perigosa por se tratar de uma área afetada por conflitos armados, pobreza e onde a violação dos direitos humanos é acentuada. A menos de uma semana da esperada reabertura, os bares e restaurantes da cidade de São Paulo correm para se adaptar ao novo protocolo aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária. E por determinação do governo do estado, os estabelecimentos só poderão funcionar durante o dia nas cidades que alcançarem e se mantiverem na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena. E esse retorno, que com toda razão deve ser amparado por novas regras, traz novo ânimo para o setor que
como muitos outros, sofre com a crise financeira provocada pela pandemia. O repórter José Paes visitou alguns estabelecimentos que tiveram que incluir no cardápio muito álcool em gel. As orientações de segurança estão por toda parte. O espaço no salão nunca foi tão evidente. Os restaurantes da cidade de São Paulo precisaram correr, mas as adaptações para o retorno às atividades na próxima segunda-feira já foram feitas. Além da aferição da temperatura na entrada, da distância de 1,5 metro entre as mesas e dos potes de álcool em gel espalhados pelos estabelecimentos, os talheres vêm recebendo atenção especial. Os meus talheres, a minha louça, os meus copos, as minhas taças, nós tivemos que comprar equipamento para poder lavar eles em alta temperatura e depois disso esterilizar todo esse material a 70 graus e embalar todos eles individualmente também. A determinação da Prefeitura da capital é a de que os bares e restaurantes só vão poder funcionar durante 6 horas seguidas e com 40% do público total. O Ronaldo é diretor de um restaurante na zona sul de São Paulo e teve que reduzir de 130 para pouco mais de 50 pessoas a capacidade do local. Além desse enquadramento, o empresário investiu cerca de R$40 mil para ajustar o negócio ao chamado novo normal, uma despesa necessária, mas que vai na contramão do mercado. Segundo informações do Índice de Potencial de Consumo, o ramo de alimentos e bebidas deve sofrer uma retração de 27% em 2020, se comparado ao ano passado. Aqui nessa padaria na região da Avenida Paulista, os proprietários tiveram uma ideia bem bacana para manter o maior nível possível de distanciamento social. É o cardápio online. Você chega aqui no balcão, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e aí você vai conseguir abrir o menu da padaria na palma da sua mão. É uma tecnologia que já tinha até disponível, né? Então a gente resolveu colocar em prática logo, até para os clientes também se sentirem mais confortáveis em voltar, né? Porque o cardápio pode ser um meio de contaminação, né? Se ele não for bem higienizado. Mesmo não divulgando o número total de funcionários demitidos do estabelecimento, a Thaís confirma que houve uma redução de pessoal por causa da pandemia. O Rubens é secretário-geral do sindicato que defende a categoria dos profissionais que trabalham em bares e restaurantes. Ele explica que não são apenas as demissões que afetam a vida de quem atua no setor e afirma que os garçons são os mais prejudicados pela quarentena. Existe um contrato de trabalho onde ele recebe um salário piso. E a complementação desse salário vem das gorjetas ou das taxas de serviço. Então, José, por muitas das vezes, este valor supera em 2 ou até 3 vezes mais o valor do piso, para você ter uma ideia. Então, é extremamente significativo o trabalho e o retorno através das gorjetas por esse trabalho. Apesar dessa retomada, quem trabalha nos restaurantes acredita que o apetite dos clientes por uma refeição fora de casa não vai ser o mesmo. Nós precisamos, de fato, reabrir os restaurantes, mas não será isso a salvação. Porque os restaurantes vão abrir, mas o público vai voltar passo a passo, devagar, com a segurança que a gente procura e teremos para oferecer a eles. Vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Álvaro Putinelli Júnior, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, com residência em Clínica Médica e Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, e também é presidente regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, entre outras qualificações. A nossa abordagem é o impacto da flexibilização na pandemia no Brasil. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. E aí, a gente teve a oportunidade de poder aprender com a pandemia, uma vez que outros países tiveram um pico antes da gente. E o que a gente está vendo é justamente o contrário. Em vez de a gente ter uma flexibilização depois de a doença apresentar queda de números e de mortes, a gente vê a flexibilização com os casos em alta. Que tipo de prejuízo isso pode trazer para o Brasil? Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Essa flexibilização realmente acontece no momento ainda de um número muito grande de casos, né? A gente pode até falar de uma forma um pouco jocosa, na forma de brincadeira, que nós estamos tornando flexível uma quarentena que não foi levada a cabo de forma muito estrita. Quer dizer, nós conseguimos nos melhores dias um índice de isolamento em torno de 50%.
né? O que a gente pode esperar disso, né? Esperar um aumento do número de casos, que embora na prática ele não tenha ocorrido assim de maneira tão intensa, né? Ou seja, nós estamos tivemos um aumento do número de casos nessas últimas semanas, percebemos, né, passamos por esse período de abertura onde as pessoas estão circulando mais nas ruas e tivemos um aumento do número de casos, mas talvez não tão grande quanto poderíamos pensar, né? Então, há algo que realmente está tendendo aí a um quadro de platô. Mas tudo isso é um aspecto muito mutável, muito rápido, muito dinâmico, né? Aparentemente, nós vamos entrar nessas próximas semanas aí num nível estável de novos casos. Boa noite, doutor. Doutor, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, com esse cenário que nós estamos vendo atualmente, né, por quanto tempo dá para nós estimarmos, dá para o senhor ter uma ideia que nós vamos viver esse auge da pandemia aqui no Brasil? Porque, na verdade, parece que essa flexibilização está acontecendo claro que é por uma pressão econômica e porque as pessoas não estão aguentando ficar em casa. Então, eu queria que o senhor falasse no que isso também pode acarretar na permanência dessa pandemia ainda mais tempo aqui no nosso país. Então, o importante agora, né, é que as autoridades, que as autoridades médicas, sanitárias vão administrando esse aumento do número de casos de tal forma que ele seja suportável pelo sistema de saúde. Então, essa é a grande questão, né? Todos nós sabemos que o vírus tem o seu ciclo, que ele vai se disseminar, está se disseminando, obviamente, já há vários meses, mas a grande preocupação que tem sido falado por todo esse tempo é de que a quarentena ou o isolamento social e todas essas medidas de cuidado, a máscara, o álcool gel, elas estão aí não para eliminar a pandemia ou para eliminar o problema, mas para que seja suportável pelo sistema de saúde o aparecimento de novos casos, né? Então, o que a gente nota é que a grande preocupação vai ser vai ser a administração desses cenários. Há, por exemplo, cidades com uma maior preocupação, outras com menor preocupação, e é nessas que há uma maior preocupação, medidas intensivas vão ser tomadas. Naquelas que estiverem com menor número de casos, as medidas vão poder ser abrandadas, de tal sorte que no cômputo geral seja suportável, né? Dizer uma data específica, um tempo específico, olha, isso é uma coisa bastante difícil, né? Acho que nós já tivemos vários modelos matemáticos, várias tentativas, eu pelo menos já vi meia dúzia de modelos e tentativas, e nenhum deles se mostrou eficaz, feito por gente muito competente. Então, eu vou me abster de dar uma data específica de quando nós vamos sair realmente dessa questão, né? O que a gente pode garantir é que o vírus ele vai circular, ele vai se tornar endêmico, ou seja, ele vai continuar circulando pela população, mas em casos muito baixos e, né, esperamos agora que com a vacina a gente consiga quebrar esse ciclo de transmissão que acontece na população. Doutor, a gente sabe, obviamente, conhece a força dessa pressão econômica, ela não é por acaso, mas aí também existem outros fatores que devem ser considerados, planos que deveriam ter sido feitos para ajudar essas pessoas que estão em dificuldade hoje, empresários e trabalhadores, mas do ponto de vista da ciência. O senhor falou que o senhor acredita que São Paulo chegou a um platô. É o mesmo discurso, inclusive, do governo do estado, que também acha que São Paulo chegou num platô. A questão que aí eu levanto, do ponto de vista da ciência, é que acha que chegou num platô, supõe que chegou num platô. E a gente fala em números, são 15 mil mortes no estado, 60 mil mortes no Brasil, mas são números, mas acima de tudo são pessoas, familiares que perderam entes queridos. E aí eu pergunto para o senhor em relação a essa questão do platô. Não é temerário demais ficar achando que chegamos num platô? O ideal não seria atingirmos o pico, aguardar semanas em queda de casos e mortes para depois a gente pensar numa flexibilização? Aí sim, uma flexibilização inteligente?
Eu não vou entrar no aspecto econômico, todos sabemos da dificuldade que é a subsistência, né? Nós sabemos que a nossa população ela não tem todos esses recursos para suportar esse período, né? Período tão longo, né? De falta de entrada de dinheiro, mas que eu posso falar. O ideal seria, lógico, esperarmos o pico e esperarmos esse cenário acontecer, como aconteceu na Europa, né? Mas aqui nesse caso, infelizmente, a gente não consegue ter esse tipo de abordagem aqui. Do ponto de vista da ciência mesmo, né? Que seria a resposta mais específica, né? A gente só pode fazer suposições, né? Por quê? Sendo mais específico, o que a gente conhece na evolução dessa doença, na evolução de como as pessoas respondem a essa doença, de como é a soroconversão, por exemplo, que é a capacidade de produzir anticorpos para essa doença, ela é um tanto quanto diferente daquilo que a gente estava acostumado. Até ontem, numa reunião, eu comentei que há 6 meses atrás a gente ensinava para os nossos alunos na Escola Paulista como é o desenvolvimento dos anticorpos, como é que é a dinâmica de uma doença infecciosa de um modo geral. Essa doença ela é um pouco diferente. Então, por isso, é sempre muito temerário estabelecer regras fixas ou conhecimentos fixos. Nós estamos aprendendo com essa doença, que é um cenário novo, né? Então, nós estamos nos rendendo e o mundo inteiro está debruçado, né, praticamente sobre isso. A gente não conhece nenhuma especialidade médica que não tenha sido afetada em maior ou menor grau pela preocupação. Então, todos estão empenhados nisso. Por isso que a gente ainda usa essas palavras. Talvez, achamos, temos a impressão de. Porque dar uma resposta definitiva sobre qualquer coisa, veja a questão do tratamento, tantos protocolos acontecendo, né? E ainda nós indo atrás do tratamento ideal. Da minha parte, da minha especialidade em especial, que é o laboratório clínico, que é a patologia clínica, nós temos vários testes sendo avaliados, né? Nós temos testes de biologia molecular, testes sorológicos, testes rápidos, né? E nós estamos vendo como é que é o comportamento desses testes perante a população de um modo geral. Então, por isso que ainda a gente continua com um discurso cauteloso, dizendo, achamos, temos a impressão, e essa impressão de que nós chegamos a um platô, vem do acompanhamento da média do número de casos que a gente vem acompanhando. Nada impede que daqui a 2 semanas eu possa estar errado, e eu gostaria de não estar errado, né? Ou estar errado para o bem, ou seja, os casos caíssem, falam, não temos platô, está caindo, ou temos o platô e vamos suportar isso, ou ainda, infelizmente, poderia estar errado no pior cenário, o número de casos voltou a crescer, né? Então, por isso que é tão difícil a gente chegar num denominador específico. Claro, muito obrigada ao Dr. Álvaro Puccinelli Júnior aqui pela entrevista no Plantão da Saúde. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado pela entrevista. Diante da alta mortalidade da Covid-19, felizmente há os que sobrevivem e se recuperam da doença. Mas pouco se fala que, a depender do comprometimento da saúde do paciente, algumas sequelas podem acompanhá-lo por toda a vida. E essas consequências ainda estão sendo estudadas pelos especialistas. Mas um órgão em especial chama atenção pela frequência e gravidade com que tem sido acometido, o pulmão. Vamos ver na reportagem do Jonas Campos. Apesar do assustador número de mortes, os dados oficiais apontam que mais de 5 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19. Mas a doença, que a cada dia se torna mais conhecida da ciência e próxima da medicina, gera também uma preocupação em relação às sequelas apresentadas por muitos dos que já superaram a fase ativa do vírus. E a primeira resposta clara sobre o assunto é que sim, o novo coronavírus pode deixar marcas. O vírus ataca determinados órgãos, a saber o pulmão, a saber o coração, o sistema neurológico, e esses órgãos podem ficar lesados por um tempo muito prolongado e talvez, em algumas circunstâncias, permanentemente. Para tentar entender as sequelas em detalhes, a medicina faz comparações com a epidemia do SARS de 2003, também causada por um tipo de coronavírus. Tem estudos mostrando pacientes que foram acompanhados por um intervalo de 15 anos
e que demoraram até 2 anos para que houvesse uma estabilização funcional pulmonar, inclusive até que acabaram evoluindo com dano permanente. Então, nessa analogia, sabendo que o SARS de 2003 e o Covid, eles são semelhantes, então existe sim esse potencial de dano funcional permanente com limitação para o dia a dia. O que se sabe até aqui é que o pulmão, principal alvo da Covid-19, é também o órgão que mais merece atenção quando se fala em pós-infecção. Quando a gente fala de sequela definitiva, tem muita questão aí envolvida sobre fibrose. A gente tem visto, então, casos críticos que precisaram de ventilação mecânica, saírem, sim, com sequelas essas que com certeza vão ser permanentes. Então, isso levaria clinicamente à falta de ar e limitação das atividades. Sequelas que podem se estender ainda para o coração, em pacientes com ou sem histórico cardíaco. Nós temos uma inflamação no coração, a chamada miocardite. O coração fica inflamado, ele acaba se desenvolvendo uma insuficiência do músculo da bomba, a bomba começa a falhar e o paciente começa a ter cansaço fácil, principalmente aos esforços. Não raramente o paciente tem dor no peito e alguns casos relatados de infarto do miocárdio pós-Covid. Então são pacientes que acabam desenvolvendo doenças cardíacas conhecidas, mas em decorrência do estado infeccioso do vírus. Permanentes ou não, as sequelas geradas pela Covid-19 ainda são estudadas e preocupam médicos e especialistas. Mas quando o assunto é o novo coronavírus, o sinal de alerta é ligado também para a parte mental de quem já contraiu a doença. Boa parte dessas pessoas tem saído sim com sequelas psicológicas, inclusive até com indicação de acompanhamento e tratamento. A palavra de ordem é reabilitação. Reabilitação física, ou seja, retomada de atividade física, reabilitação nutricional, ou seja, alimentação adequada, equilibrada, e uma reabilitação e reforço psicoemocional. As 3 coisas juntas vão fazer realmente que o dano do Covid-19 seja o menor possível. Descobertas sobre uma doença que, apesar da expectativa cada vez mais próxima de uma vacina, seguirá presente, seja pelas lembranças de dias difíceis ou por consequências emocionais e físicas que podem permanecer. É uma doença que vai deixar realmente uma memória de qualquer, ou uma memória física ou uma memória psicoemocional, mas é uma doença complexa, é uma doença a certo ponto geral e que vai deixar essa memória, infelizmente. Muito bem, para a nossa segunda entrevista do dia, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico Dr. Mauro Gomes, chefe de equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com ele nós vamos tratar das particularidades da Covid-19 no sistema respiratório. Muito boa noite, Dr. Mauro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui no Plantão da Saúde. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui na Gazeta sempre. O prazer é todo nosso. Doutor. Doutor, a gente viu essa matéria falando, né, da questão pulmonar. Nós sabemos, esses atletas que pegaram Covid-19, e nós também, né, que estamos aqui suscetíveis a isso, e quem já pegou essa doença, deixa alguma sequela no pulmão? A gente sabe se é uma sequela permanente, se isso cura, como que fica? Então, essa é uma interessante questão que a gente vai ter que observar ao longo do tempo. A gente sabe que a maioria dos casos são casos leves e que não provavelmente deixarão sequelas. Mas 20% das pessoas vão ter formas graves com pneumonia. E dependendo da extensão da pneumonia, isso pode levar a um grau de comprometimento maior ou menor do sistema respiratório. E me preocupa realmente a volta das atividades esportivas, porque esses pacientes que tiveram Covid-19 numa forma de pneumonia, será que esses atletas terão o mesmo desempenho após a doença? Eu tenho acompanhado esses pacientes já desde o início da pandemia, tratando esses pacientes. Pelo menos 3 meses tenho acompanhado durante a internação e depois da alta. E a gente vê que 3 meses mesmo depois da alta, paciente dado como curado, as lesões ainda persistem na tomografia. Nossa. Muitos deles continuam cansados. Então, é interessante ver ao longo do tempo se haverá uma recuperação definitiva de todas essas pessoas com acometimento mais grave ou não. Será que esses atletas terão o mesmo desempenho ou não?
estamos ainda nadando às escuras, né? Caminhando às escuras nesse campo, e somente o tempo vai nos dizer o que é de verdade ou não nisso. A propósito, doutor, por ser uma doença justamente desconhecida, vocês estão conhecendo agora, é possível que com o passar do tempo se descubra ainda outras sequelas, talvez não sejam perceptíveis agora. Perfeito, perfeito, porque nós estamos agora lidando com uma doença que pega principalmente o pulmão. Diferente de uma gripe, tentaram no início a gente com aquela ideia, é uma gripe, não é uma gripe. Isso é uma doença que atinge múltiplos órgãos do organismo, múltiplos sistemas. Vocês viram na reportagem, o pulmão é o principal órgão comprometido, é aquele que habitualmente vai levar ao óbito, mas o coração é comprometido, os rins, sistema muscular, quadros digestivos, estômago, intestino. É uma doença multissistêmica, alguns estão saindo com sequelas neurológicas. E em longo prazo, você citou muito bem, que sequelas será que poderão aparecer? Né? Minha irmã é fonoaudióloga, ela tem observado que muitos evoluíram com perda auditiva. E isso não é uma queixa principal relatada pelos pacientes. Então, é muito importante essa observação ao longo do tempo. Porque não retrocedeu a perda auditiva? Algumas pessoas permaneceram, mas é muito no começo para a gente dizer que isso é definitivo. Nossa. Assim como o cansaço, a falta de ar, seja muita definitivo. Gente reclama de uma síndrome de... respiratória aguda grave? Não, de fadiga constante, crônica. Sim, isso a gente observa. Os pacientes com dificuldade para subir as escadas. Mesmo depois de 50, 60 dias de... Exatamente. Ficam com dificuldades para subir as escadas, para ir na feira, ir no mercado, fazer atividades básicas do dia a dia. Né? E é uma doença que tem se mostrado desafiadora. Isso tem mostrado uma lição para a gente, Flávio, desculpa, eu vi o Flávio ali na frente. Celso, me desculpa. Imagina. Tem mostrado para a gente que é uma lição de humildade, porque a gente precisa compreender que nós não sabemos tudo sobre todas as coisas, a gente fica angustiado com uma resposta rápida para uma cura, para um tratamento, sabendo que nós não temos isso. Então surgem muitas informações desencontradas, fake news, que atrapalham o nosso trabalho. Né? E a gente precisa entender que isso tem se mostrado que, apesar da gente se parecer senhores da situação, da nossa vida, um vírus qualquer pode, em um momento ao outro, mudar o nosso rumo. Então nós temos que aproveitar os nossos momentos mesmo. E uma outra lição que tem mostrado é solidariedade. As pessoas têm que se ajudarem, e o ato de usar máscara no ambiente público é um ato de solidariedade, porque você não está protegendo a si, você está protegendo principalmente o próximo. Empatia, que na verdade acho que falta a muita gente, inclusive aos nossos governantes. Eu queria fazer só uma citação, só para não perder a deixa. O senhor falou assim, isso aqui não é uma gripe. E aí, uma entrevista do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, dizendo que ele vai tratar a Covid-19 como se fosse uma gripe, e assim abrir comércio e tudo mais. Como é que o senhor avalia uma declaração de um governador, de um governante, em meio a tudo isso que a gente está passando, mais de 60 mil mortes no Brasil, 15 mil mortes em São Paulo, números aumentando no Distrito Federal, para vocês que são da área de saúde? É preocupante quando as decisões não são tomadas de uma forma técnica e científica. Né? É muito preocupante porque quando vai pelo achismo, e como eu comentei agora mesmo, a gente não sabe isso tudo. E como a gente não sabe tudo em relação à doença, a gente precisa ser prudente. O mais é menos. Né? A gente precisa ter todas as precauções necessárias. É muito arriscado, e quando eu vejo a flexibilização que está ocorrendo, a equipe do governo de São Paulo me parece muito competente. Eu conheço o Dr. Carlos Carvalho, o atual presidente do comitê gestor de gerenciamento, muito competente. Eles devem estar embasados por muitos estudos, por muitos técnicos. E a flexibilização é importante, até porque vocês já discutiram o aspecto econômico, as pessoas precisam trabalhar. O que me preocupa é o entendimento da população em relação à flexibilização. A mensagem que é passada. Exatamente. A flexibilização ela é necessária. Agora, as pessoas que eu tenho visto em São Paulo estão entendendo que flexibilização liberou tudo. E não é. Vamos passear. A gente já vê as pessoas caminhando na rua como se nada tivesse acontecendo, congestionamento em São Paulo. Flexibilização é a oportunidade que as pessoas têm de voltar às suas atividades gradualmente com o menor risco. Então, é prudente que as pessoas que não tenham a necessidade de sair em casa, mantenham-se ainda em casa, procurem manter o distanciamento, porque ainda existe o vírus está circulando e está deixando pacientes com doenças graves e deixando famílias
destruídas. Eu tenho acompanhado famílias que perderam 3 pessoas da mesma família, né? Pessoas que estavam internadas num andar e a mãe morrendo no outro andar. Então, são situações muito graves e somente quem está passando isso na pele consegue perceber a gravidade da coisa. Quem está somente no sofá técnico de Twitter, é muito fácil comentar o que é bom, o que não é, o que pode se fazer, porque é uma conspiração internacional contra o mundo, existem remédios milagrosos. Quando a gente que está sofrendo ali na frente, os pacientes e os profissionais de saúde que estão lutando com isso, tem sentido essa dificuldade na pele. Doutor, alguns estudos sugeriram que o tipo sanguíneo tem a ver com o estado mais ou menos grave da doença, né? A gravidade com que o paciente é afetado pela Covid-19. Existe um embasamento médico para essa relação ou não? Isso foi um estudo que surgiu a semana passada, a partir de dados de pessoas que adoeceram pelo coronavírus, de que pessoas que possuem o grupo O parece que têm 30% menos risco de adoecimento pelo coronavírus do que os outros grupos sanguíneos. É um dado ainda inicial que pode se tornar aí, realmente eficaz. Não é uma fake news, mas também não quer dizer que as pessoas que têm esse tipo sanguíneo estão liberadas de risco. Não é isso. Existem muitos fatores relacionados ao adoecimento pelo coronavírus, né? Especialmente as pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas, as pessoas mais idosas, pessoas que têm imunodeficiência. Então, pessoas obesas, a gente vê que muitas pessoas que estão acima do peso, especialmente os mais jovens, adoecem gravemente. Então, existe um conjunto de fatores que levam a maior gravidade, que não é apenas o tipo sanguíneo que é protetor, mas existe fundo de verdade nessa informação, sim. Agora, doutor, a população anda muito confusa. Eu não, vou até desconsiderar a questão da falta de habilidade e competência na gestão da pandemia no Brasil, mas por outras questões também relacionadas ao que está se descobrindo da doença nos últimos tempos. Então, num primeiro momento, não se aconselhava procurar um médico nos primeiros sintomas, sim, ou procurar um hospital nos primeiros sintomas. Aguardar e só procurar em caso de falta de ar mais aguda. E aí depois a gente ouviu colegas seus dizendo que talvez o caminho fosse procurar um médico logo de cara. Qual é o melhor caminho quando alguém se vê com sintomas da Covid e está meio perdido? Tipo, vou ao médico, não vou ao médico, espero, vai ser tarde, vai ser cedo? Essa é uma questão interessante porque a gente só vai saber as respostas definitivas quando acabar essa pandemia. Né? Quem estava certo, quem estava errado. Tanto a questão do isolamento social quanto a questão da procura ao médico ou não. O fato é que a maioria das pessoas, 80%, vão ter doença leve. Onde vai ter um pouco de mal-estar, um pouco de dor de cabeça, sintomas parecidos com uma gripe. Agora, a pessoa que tiver febre, um cansaço que persiste, não é o natural dela, ela deve procurar o médico, porque a doença, olha que interessante, ela não agrava nos primeiros dias. Essa doença, ela agrava no 7º ao 10º dia. É comum as pessoas passarem 2, 3 vezes no pronto-socorro, serem dispensadas com uma série de coquetéis que, no fundo, não auxiliam muita coisa, e voltam depois com hidroxicloroquina e tudo mais. Exatamente. Aí voltam no 7º, 10º dia, insuficiência respiratória, precisando muitas vezes de UTI. Né? Então, se a pessoa tiver febre, tiver cansaço, ela deve ir ao médico. Se for um quadro gripal e tiver o seu médico, contacte o seu médico pelo WhatsApp, pelo telefone, obtenha uma informação. Na dúvida, eu sugiro que vá. É melhor que ela vá no médico e tire a sua dúvida do que ela fique em casa. Mas se os sintomas forem leves, forem apenas um pouco de dor de cabeça, um pouco de gripe, dor de garganta, toma o seu analgésico e observa. Apareceu cansaço, é o momento de ir para o médico. Febre alta que não está cedendo, vai no médico. Se você tiver algum grupo de risco, como esses que nós comentamos, for um obeso, tiver doença respiratória, tiver doença cardíaca, faz uso de remédios que baixam a imunidade, como quimioterapia, uso de corticoides, vá no médico. Tá certo. E se o médico falar para você ir para casa, sendo que você está sentindo cansaço, aí você fala assim, não, doutor, faça a tomografia, né? Isso tem que fazer a tomografia, porque, por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela estava com 25% do pulmão comprometido e ela não estava sentindo falta de ar, nem cansaço. E aí a mãe obrigou ela a ir ao médico e ela estava com esse comprometimento e ela ficou internada, com Covid, né? Então, se talvez demorasse, ela já iria passar e sentir um cansaço, esse
tipo de coisa, né, doutor? Olha que interessante. Os pacientes assintomáticos, isso já tem estudo mostrando que aqueles que não têm sintomas nenhum já têm tomografia comprometida. Já tem? Já tem tomografia comprometida. Não é extenso o comprometimento, senão a pessoa teria falta de ar. Mesmo sem sintomas? Mesmo sem sintomas. Então, e é possível que essas pessoas que tenham 20%, 25% na tomografia, que na verdade isso é um dado visual, não é um dado tão preciso, objetivo. Eu posso olhar e falar que é 25%, o outro colega olhar e falar que é 50%. Não tem uma máquina que mostre é 25% ou é 50%. Então, se não tiver com a oxigenação baixa, ela pode ficar em casa. Tá. Porque o fato de ficar em casa ou não vai ter nenhuma medicação também que vai prevenir que ela aumente para 50 ou não. O que vai determinar a evolução é a imunologia da pessoa. Se ela tem um sistema imunológico pouco comprometido ou mais comprometido. Se tem uma doença que favorece que a doença avance mais gravemente ou não. Né? Doutor, muito brevemente para a gente terminar então, que mensagem o senhor deixa para quem tem a possibilidade de estar em casa e encara essa flexibilização que pelo jeito ela é irreversível? Olha, a flexibilização ela é importante para a gente manter os nossos trabalhos, a economia até girando, que as pessoas possam sobreviver. Agora, se você não tem a necessidade, não saia de casa sem a necessidade. Se você não tiver a necessidade, permaneça em casa. Se você precisar sair por alguma necessidade maior, utilize a máscara, mantenha o distanciamento entre as pessoas, utilize a higiene das mãos com água, sabão, álcool gel, procure manter os ambientes muito bem ventilados, porque essas situações vão prevenir o adoecimento pelo coronavírus. Muito obrigada. Aqui o doutor Mauro Gomes, chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo e também professor da Santa Casa. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista. Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, Michele e Celso. Foi maravilhoso. Sempre muito importante, muito esclarecedora a entrevista. Muito obrigado, doutor, e seja sempre bem-vindo. A casa é sua. Olha, no início da pandemia do novo coronavírus, muitos serviços deixaram de funcionar. Na contramão deles, os entregadores de aplicativos viram a demanda acelerar. Hoje, os trabalhadores que já protestaram por melhores condições de trabalho e segurança fizeram um novo ato, dessa vez não apenas em São Paulo, mas em outras capitais brasileiras. Os entregadores pedem um aumento na taxa por quilômetro rodado, além de seguro para roubos e acidentes. Em Belo Horizonte, os protestos aconteceram na Praça 7, no centro da cidade, na frente da Assembleia Legislativa e na antiga sede do governo mineiro. No Rio, a manifestação foi na Candelária. Aqui na capital paulista, os manifestantes percorreram a Rua da Consolação e a Avenida dos Bandeirantes. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que atua no setor de delivery, diz que desde o início da pandemia foram tomadas diversas medidas de apoio, como distribuição gratuita ou reembolso pela compra de materiais de higiene, limpeza e a criação de fundos para pagar auxílio financeiro a parceiros diagnosticados com Covid-19 ou em grupos de risco. Ainda segundo a Amobitec, os entregadores cadastrados estão cobertos por seguro contra acidentes pessoais durante as entregas. Vamos agora para o nosso giro de notícias. Exatamente 107 dias após a paralisação do Campeonato Paulista, hoje as equipes que disputam a elite do Campeonato Estadual voltaram aos treinos presenciais. De acordo com o levantamento do portal UOL, as 16 equipes da primeira divisão de São Paulo realizaram cerca de 2.800 exames em 1.298 pessoas, entre jogadores, integrantes de comissões técnicas, funcionários e familiares. Até o momento, 19 atletas foram afastados das atividades por estarem com Covid-19 e outros 40 também tiveram contato com o novo coronavírus durante a quarentena, mas já estão curados e aptos para as atividades. Entre o pessoal que atua fora das 4 linhas, 22 foram colocados em isolamento, 42 tiveram a doença e estão recuperados. No total, quase 10% dos testados estão ou estiveram infectados. Muito boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Está dentro da média mundial, né? Quando os testes foram feitos no mundo todo, mais ou menos 10% de pessoas estavam infectadas. O protocolo é bom, Não sei se é a hora de voltar, mas que o protocolo é bom. Eu já tive a oportunidade de vê-lo e ele está muito baseado no que a Alemanha fez, no que a Espanha fez. É torcer para que as coisas corram bem, para que a gente tenha o mínimo de problemas aqui para frente. Flávio, o que eu acho, o protocolo pode ser bom, concordo contigo, a questão é o momento.
Um protocolo bom quando na Alemanha, na Inglaterra, você quase não tinha mais casos. Aqui, com a pandemia crescendo e aumentando o número de casos, de mortes, os jogadores estão muito mais vulneráveis a isso. Então, não há protocolo que corrija a rota do vírus, que me parece infreável. Infreável, acho que essa é a palavra, senão cria um neologismo. E a confirmação do 19º jogador afastado após ser infectado pelo novo coronavírus aconteceu agora, no início da tarde. Por meio de nota postada no site oficial, Palmeiras informou que mais um integrante do elenco testou positivo para a Covid-19 na bateria de exames realizada na segunda-feira. O atleta, que teve a identidade mantida em sigilo, está assintomático, foi imediatamente afastado das atividades realizadas na academia de futebol. Esse é o segundo caso de contágio no plantel palmeirense. Por que eles mantêm a identidade em sigilo, hein? Eu não gosto disso, não. Imagine, eu não tenho nada contra. Sabe por quê? Imagine... Você precisa saber se você teve mais contato com a pessoa. Mas o problema é o preconceito. Né? Tipo assim, teve lá no meu condomínio uma pessoa que foi infectada. Aí começou todo mundo a olhar, sabe? Não se sabia o nome, aí todo mundo ficou sob desconfiança. Então, a gente tem muita coisa do preconceito e tal. O importante é que a pessoa seja afastada e veja o detalhe. Eles estão fazendo vários testes e deu na segunda-feira. Ou seja, o contato continua, o contágio continua. Isso sem dúvida. É por isso até que eu falei, você vai testando agora com a pandemia crescendo, é natural que você tenha casos e mais casos repetindo. A propósito, o Felipe Melo que deu uma festinha, né? Ele não treinou hoje. Não treinou hoje. E aí já fica, será que é o Felipe Melo que está com o Covid-19 ou não? Porque ele não treinou. Pelas fotos que nós vimos, ele não estava lá. Então aí fica a especulação, que eu acho que é pior ainda. Será que é ele? Será que não é? Eu acho que é importante você falar quem foi, porque também quem teve contato com a pessoa, já se tiver uma febre, se tiver uma indisposição, já fica mais esperto e já sabe. Parece que as pessoas que tiveram convívio, que as famílias sabem. Até precisa, essa sequência é feita, né? A questão agora da festa em plena pandemia é de uma ignorância, mas uma ignorância absurda. A gente lamenta, né? No Rio de Janeiro, hoje começa a ser disputada a última rodada da fase de classificação da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. E o técnico Odair Hellmann ganhou boas notícias para o jogo de amanhã, às 5h30 da tarde, contra o Macaé. O meia Nenê, que estava com Covid-19, e o atacante Wellington Silva, que esteve ausente por ter tido contato com uma pessoa infectada pela doença, testaram negativo para o novo coronavírus, já estão à disposição do treinador. Houve uma pressa muito grande para que o campeonato voltasse, né? Com a derrota do Fluminense para o Volta Redonda, o Flamengo assumiu a condição de líder geral do campeonato. Se ele ganhar a Taça Guanabara, ele já ganhou a Taça Guanabara, ganhar a Taça Rio e sendo o principal, o time com mais pontos somados, ele já será campeão antecipadamente na próxima quarta-feira. E depois eles vão ficar esperando até o dia 9 de agosto para jogar futebol. Quer dizer, eu não entendi. Por que esse desespero? Parece que é uma birra, não é uma coisa de querer mostrar que é mais esperto que os outros. A questão é isso, é uma falta de empatia, de uma infantilidade até, é algo primitivo. Você precipitar a volta do futebol no momento como esse. Gosto da palavra primitivo. É primitivo. É primitivo. É primitivo. Não, e o pior, é sensacional que o Flamengo ganhe antecipadamente, porque eles estavam querendo público nos estádios a partir do dia 10 de julho, que coincidiria justamente com a final do Campeonato Carioca, que não vai ocorrer. Sensacional. O governo do Rio Grande do Sul vetou os treinos coletivos em Porto Alegre e o governador Eduardo Leite chegou a afirmar que a volta do futebol não é prioridade. Diante disso, o Grêmio vai embarcar nos próximos dias para Criciúma, em Santa Catarina, onde seguirá a preparação para a volta das competições. O mesmo não deve ocorrer com o rival internacional. Em entrevista concedida hoje à Rádio Grenal, o vice-presidente do clube, João Patrício Herman, afirmou que momentaneamente a possibilidade de treinar em outro lugar não é cogitada, mas ele não descartou que isso possa acontecer no futuro. Ontem o clube revelou que 4 jogadores testaram positivo para o novo coronavírus e foram colocados em isolamento domiciliar. E eles já estavam em isolamento. Olha, aí agora pega mesmo isolamento. Flávio, não sei se você concorda comigo, não é um vírus, não é a pandemia que acena com o final do mundo. O final do mundo, para mim, é ter que alguém falar que futebol não é prioritário, como se fosse a grande coisa e não fosse óbvio demais. E essa coisa da esperteza, do jeitinho?
Quando Florianópolis estava proibida de fazer os treinamentos, o Figueirense foi para uma cidade vizinha chamada Palhoça, que estava liberado os treinamentos. Conclusão, Palhoça fechou, né? Agora também está com problema. E aí, Porto Alegre não pode, nós vamos para Criciúma. Muito legal. A Federação Chinesa de Futebol anunciou hoje a data do início do Campeonato Nacional, dia 25 de julho, 5 meses depois da data original. Por motivos sanitários, as 16 equipes da Superliga Chinesa serão divididas em 2 grupos e jogarão somente em 2 estádios na cidade portuária de Dalian e em Suzhou, perto de Xangai. O comunicado não informa se os jogos serão disputados com portões fechados. Os jogadores estrangeiros que se encontram fora da China podem ser excluídos do torneio, já que o governo não autoriza a entrada no país de residentes estrangeiros devido à pandemia. Essa situação difícil. A China, 5 meses depois, todo esse cuidado para voltar no futebol. O Japão volta agora no sábado. Mas ele fez uma rodada dia 29 de fevereiro e está parado. Volta agora e não chegou a ter uma crise muito forte, né, da pandemia. O Japão teve coisa mais ou menos sob controle. É realmente complicado. E a gente está vendo aí, né, a abertura na União Europeia, da América do Sul, só o Uruguai. Pois é. E na verdade fez, né, a coisa certa. É muito triste ver isso, porque aí você vê, olha só, China com todo esse cuidado, Japão com todo cuidado, a Alemanha que esperou tanto, e no Rio de Janeiro jogando futebol ao lado do hospital de campanha, com pessoas morrendo no mesmo dia do jogo. É muito triste tudo isso, lamentável. O pior é que isso, na verdade, essa falta de competência dos dirigentes, seja do futebol, seja do país, isso vai acarretar mais mortes. Isso que é duro, isso que é triste, sabe? Bom, Celso, muito obrigada. Flávia, muito obrigada aqui pela sua participação. O Plantão da Saúde desta quarta fica por aqui. O Flávio Prado volta na sexta-feira. Nós te esperamos amanhã com mais informações e esclarecimentos de dúvidas para você que está em casa, para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. E como sempre, com entrevistas com os melhores especialistas para falarmos sobre o novo coronavírus. Uma boa noite, até amanhã e fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.